Olá, meu segundo ano, boa tarde. Vamos dar continuidade ao estudo dos animais aqui com a Zoologia 3. Hoje nós vamos ver o filo dos cordados. Nós já vimos Zoologia 1, com os poríferos, quinidários, plateumintos, nematódeos. Vimos a Zoologia 2, com o estudo lá dos artrópodes, crustáceos, aracnídeos, equinodermos. E agora nós vamos dar início à Zoologia 3, com o filo dos cordados. Dentro do filo dos cordados, nós vamos ver peixes, anfíbios, aves, répteis e finalizar em mamíferos. Eu trouxe para vocês aqui a imagem que está no caderno de atividade de vocês. Então, quem estiver acompanhando essa aula, pega o caderno de atividades e as anotações que, se fizerem necessárias, vocês já podem ir registrando aí. Eu tirei essa parte inicial lá do livro de atividade de vocês e a próxima imagem também, que é a classificação, tudo no módulo. Então, podem pegar aí o livro de atividades, a caneta, o lápis e fazer as anotações necessárias. Vamos aqui para a filocordata. As classificações gerais, vamos caracterizar esse filo. Eles são triblásticos, vocês já sabem isso, apresentam os 3 folhetos embrionários, são celomados. Eles apresentam a cavidade interna chamada de celoma, onde os órgãos vão ficar organizados durante o desenvolvimento. Deuterostômia, a gente viu que a deuterostomia surgiu lá no filo dos equinodermos. De lá em diante, todos os que nós vamos estudar vão ser deuterostômios, é quando o blastóporo dá origem primeiro ao ânus. Apresentam uma simetria bilateral. Lembram da simetria radial, que nós já vimos também quando estudamos os outros filos? E o corpo é segmentado. Quando a gente estudou o filo artrópode, a gente viu a segmentação do corpo, mas esses segmentos eram fundidos em tagmas. Quando a gente viu anelídeos, nós vimos que o corpo também era segmentado, inclusive a segmentação surge lá no filo dos anelídeos. Aqui no filo dos cordados também vai ter essa segmentação do corpo, com a sua particularidade, diferente de anelídeo e diferente de artrópode. Apresentam, em pelo menos uma etapa do ciclo de vida, uma dessas 4 estruturas anatômicas exclusivas, que são essas aqui que eu vou comentar com vocês agora. A primeira delas é um tubo neural oco-dorsal. Esse tubo neural é também chamado de tubo nervoso. Ele é originado do encéfalo, ele vai originar o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo que vai ser protegido pela caixa craniana e a medula espinal que vai ser protegida pela coluna vertebral. Então, são estruturas extremamente importantes. Esse ano nós vamos estudar mais profundamente aí os sistemas humanos, os tecidos, depois a fisiologia, e vocês vão ver que lá em sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinal são responsáveis por abrigar o sistema nervoso central e eles são protegidos por partes ósseas. Então, aqui no filo dos cordados, eles apresentam um tubo neural oco-dorsal, que é também chamado de tubo nervoso, que vai dar origem ao encéfalo e à medula espinal. Uma outra característica aqui, uma outra estrutura anatômica, é a notocorda. Essa notocorda ela tem origem mesodérmica e ela vai originar a coluna vertebral. A coluna vertebral vai proteger aí a medula espinal. Essa notocorda ela se apresenta como um tubo fibroso no dorso do animal e vai servir de sustentação. A terceira estrutura aqui são as fendas faríngeas, que também são chamadas de fendas branquiais. Essas fendas faríngeas elas vão originar as brânquias nos organismos aquáticos e vai desaparecer nos organismos de vida terrestre. Então, essas fendas faríngeas elas vão posteriormente originar as brânquias para alguns animais que vivem na água e os animais que vivem em ambiente terrestre, essas brânquias elas vão desaparecer. E por último aí, a cauda muscular pós-anal. Essa cauda muscular, ela pode permanecer ou ela pode desaparecer. Nos animais que vão permanecer com a cauda, vai dar origem lá à parte posterior, né, que a gente chama de rabo,
E nos que desaparecem, fica aí a estrutura vestigial que a gente chama de cóccix, que é a junção dos 3 últimos ossos lá da nossa coluna vertebral. Essas fendas faríngeas ou branquiais, elas ficam localizadas ao lado da faringe e ela vai ter a função de troca gasosa entre sangue e água. Então, vocês percebam aqui que essas fendas faríngeas, elas têm uma importância bem significativa para a obtenção do oxigênio aí pelos animais. Vamos aqui para a próxima imagem, a imagem da classificação. Tá lá no livro de atividades, como eu já havia comentado com vocês. Então, aqui nós temos o filo cordata. O filo cordata, ele é subdividido em 3 subfilos. O subfilo urocordata, que é também chamado de tunicados, e vocês vão ver que eles têm esse nome de tunicata, porque eles apresentam uma túnica, fazendo referência aí ao nome do subfilo. Então, tem o subfilo dos urocordados, o subfilo dos cefalocordados e o subfilo dos craniados, que é o nosso foco desta unidade. Nós vamos estudar essas 5 subdivisões aqui. Os urocordados, eles vão ter notocorda apenas na cauda da larva. Todos os representantes desse subfilo, eles são marinhos. Nós temos como exemplo aí as assídeas. Eles não apresentam crânio e nem vértebras. Por este motivo, eles são chamados aí de protocordados. Então, tanto o subfilo dos urocordata quanto o subfilo dos cefalocordados, eles não vão apresentar nem crânio nem coluna vertebral. Por esse motivo, eles são classificados aí como protocordados. No caso do subfilo dos urocordatas, aquelas fendas faríngeas que eu comentei para vocês no slide anterior, elas vão manter a mesma função. Não vai ter aquela troca das fendas faríngeas pelas brânquias nos animais aquáticos. Notocorda apenas na cauda da larva. Então, nós vamos ter aqui nesse animal uma larva que é livre, ela é livre natante, e o adulto, ele vai ser fixo. E como eu já havia comentado com vocês, eles apresentam uma túnica, que é como se fosse uma proteção do corpo do animal, fazendo referência aí ao nome do subfilo. Os cefalocordados vão ter a notocorda da cabeça até a cauda. A notocorda aqui dos urocordatos é uma notocorda bem reduzida. Já nos cefalocordados, ela já vai ser maior, ela já vai da cabeça até a cauda. Esse subfilo também é chamado de protocordado, porque eles não apresentam nem crânio e nem coluna vertebral. Eles são os ancestrais mais próximos dos craniatas, que é esse próximo subfilo aqui que a gente vai ver. O subfilo do craniata, eles já vão apresentar vértebra, então eles são chamados também de craniatas ou vertebratas. A notocorda, ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Vão apresentar caixa craniana e endoesqueleto. Então, essa parte óssea, importantíssima para a sustentação e movimentação do animal, a caixa craniana protegendo o encéfalo e a coluna vertebral protegendo aí a medula espinal. Esse subfilo craniata vão ter representantes que apresentam mandíbulas e outros que não vão apresentar mandíbulas. Então, nós vamos ter aí uma subdivisão dentro desse subfilo, que são os agnatos e os gnatostomatos. Os agnatos são os animais que não apresentam mandíbula, nós temos como exemplo aí a lampreia, e os gnatostomatos são os animais que já apresentam a mandíbula, que são chamados de mandibulados. Que nós vamos ter aí os peixes. Os peixes, eles podem ser condrictes ou osteíctes. Condrictes são os peixes cartilaginosos e osteíctes são os peixes ósseos. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, aqui nós temos a classificação do filo cordata com seus 3 subfilos e as principais características de acordo com a notocorda, que é uma estrutura aí exclusiva, anatômica exclusiva desse filo. Certo? Vamos aqui para uma questão do livro de vocês, está no livro didático de vocês. Coloquem lá na página 37, vamos tentar responder aqui essa questão. O surgimento da mandíbula foi uma importante novidade evolutiva nos craniados. Os cordados sem mandíbula, denominados agnatos, como as lampreias, ficam restritos à filtração, ao ectoparasitismo ou à captura de pequenos animais.
Então, nós temos aqui esse prefixo A é um prefixo de negação. Então, vocês têm os agnatos, que são os que não têm mandíbula, e tem os mandibulatos, que são os gnatostomatos. É muito nome, mas a gente tem que se familiarizar. Os gnatostomatos, que são os mandibulados, né? Eles vão apresentar aí a mandíbula. O que é que a questão quer de vocês? Qual é a grande vantagem da aquisição de mandíbula pelos peixes ósseos e cartilaginosos? A mandíbula, ela propiciou mais facilidade na captura de presas, fazendo com que eles ampliassem aí a variedade e a possibilidade de se alimentar. Então, o surgimento da mandíbula tem uma grande vantagem na hora da captura de alimento, no momento de capturar as suas presas. Letra B. Qual é a importância do processo de filtração para os agnatos? Como os agnatos eles não têm mandíbula, eles precisam se alimentar de alguma forma. Então, eles se alimentam por filtração. A gente já viu que alguns outros animais se alimentam por filtração. É o caso dos poríferos. Nós temos os bivalves também que se alimentam por filtração. São animais mais sensíveis. Então, como os agnatos eles não apresentam mandíbula para agarrar a presa ou para despedaçá-las, para poder ingerir, o processo de filtração possibilita uma alimentação satisfatória para a sobrevivência. Ainda que isso limite o animal, ele precise de outras formas de alimentação, de formas alternativas para poder se alimentar, como é o caso aí do ectoparasitismo. Vamos aqui. Eu coloquei uma sugestão de atividade para vocês. Tá lá no livro de atividades, na página das questões 15, 17, 27 e 32. Seria interessante que vocês fizessem. Na próxima aula eu vou fazer a correção e a discussão.